Boa tarde. Raíssa. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Raíssa, tudo bem? Eu pedi para a Eliane verificar, tá? Sobre o link? Ah, tá, certinho. Às vezes pode ter sido também só essa aluna, né? Eu já passei o link para ela. É, pode ter sido. Mas aí eu pedi para ela olhar, qualquer coisa eu te falo, tá? Mas eu tô Tá, aqui, qualquer coisa que precisar. tá, eu vou iniciar daqui a pouco, esperar terminarem de entrar.
Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Raíssa, eu sou professora aqui do Unipitã, sou farmacêutica e também sou responsável pelo núcleo de pesquisa da medicina do Unipitã, né? Hoje o nosso minicurso, a gente vai aprender como a gente vai cadastrar um projeto na plataforma Brasil para submeter ele no comitê de ética, tá? É, então, as dúvidas, a gente vai cadastrar um projeto juntas, a gente vai ver quais são os principais erros, por que que o projeto volta, por que que não deu certo, e como evitar esses erros e conseguir de primeira aí já a aprovação pelo Comitê de Ética quando a gente cadastrar na plataforma Brasil. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Podem me responder aqui no chat. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar a tarde de hoje aqui. Bom, o que que seria essa plataforma Brasil que a gente escuta falar tanto, né? A plataforma Brasil é uma plataforma online, né, que ela é utilizada para a gente submeter o nosso projeto de pesquisa e assim o Comitê de Ética, tá, que a gente chama de CEP, ele vai receber, né, online esse projeto e vai analisar se esse projeto pode dar continuidade ou não, e quais são as pendências. Então, a gente vai ter uma comunicação com o Comitê de Ética em Pesquisa através dessa plataforma. Então, eles vão responder a gente através dessa plataforma e assim a gente vai comunicando com eles. Antigamente, lá para 2010, mais ou menos, não existia a plataforma Brasil. A gente ia diretamente, né, na sala do comitê de ética da nossa faculdade, entregava os documentos, fazia o cadastro, depois a gente tinha que retornar lá para poder verificar se foi aprovado ou não, se faltou algum documento. E aí, lá para 2011, eles criaram essa plataforma Brasil, que facilitou, né, a nossa comunicação com o comitê de ética, até porque algumas instituições não têm o comitê de ética. Então, a gente consegue, através da plataforma Brasil, enviar o projeto para algum comitê de ética que fique próximo. Quem que envia decide qual comitê de ética que vai ser enviado o nosso projeto. O próprio sistema da plataforma Brasil, quando a gente faz o nosso cadastro. Então, ó, quando a gente pensa em cadastrar o nosso projeto de pesquisa para avaliação do comitê de ética, para ele autorizar ou não, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é como que está o nosso projeto de pesquisa, tá bom? Por quê? Se a gente não tiver um projeto de pesquisa bem escrito, bem claro, bem detalhado, na hora que a gente for passar os dados desse projeto para a plataforma Brasil, vai faltar várias informações e é aí que começa o erro, que começa as dúvidas durante o cadastro. Se a gente tiver esse projeto de pesquisa bem claro, bem detalhado, principalmente no ponto da metodologia da pesquisa, ou seja, como a gente vai realizar a pesquisa, é super simples esse cadastro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, só para a gente rever o que que é um projeto de pesquisa, né? O que que ele tem que compor. Então, um projeto de pesquisa mesmo inteiro, né? Ele vai ter a capa, desculpa, gente, olha, vai ter a capa, tem os elementos pré-textuais, que é a folha de rosto, o sumário, e os textuais, que é o que a gente vai utilizar para preencher a plataforma Brasil. A introdução, a gente vai copiar e colar a introdução do nosso trabalho lá dentro da plataforma Brasil. Pode ter ou não referencial teórico, hoje em dia alguns lugares pedem para ter essa revisão bibliográfica e outros não. Outros lugares já deixam a introdução, pedem para a introdução ser um pouco mais completa, que nada mais é também a introdução do que uma revisão bibliográfica, tá? O principal aqui em destaque para a Plataforma Brasil, que tem que ser bem detalhado,
né, muito claro, porque uma pessoa que não te conhece vai ler o seu projeto e decidir se ele pode ser feito ou não, e se não, o que deve melhorar e quais são as pendências. Então, o terceiro ponto aqui são os materiais e métodos de pesquisa. Esse é o ponto principal que a gente tem que detalhar ele na hora de escrever o projeto, porque na hora da gente passar para a Plataforma Brasil, isso para a gente é só copiar e colar, literalmente, porque a gente já está com tudo detalhado no nosso projeto de pesquisa. Quando a gente finaliza o cadastro, a gente tem que enviar um anexo com esse projeto de pesquisa aqui, ó, completo para o Comitê de Ética. Então, de toda maneira, você tem que ter esse projeto de pesquisa completo para poder enviar aí na Plataforma Brasil para o Comitê de Ética. Nele também, você vai ter que inserir o seu cronograma, isso tudo que a gente cadastra, a gente precisa cadastrar na Plataforma Brasil, que a gente vai ver. O cronograma, o orçamento, tá? Orçamento, mas eu vou utilizar só caneta e papel. A gente tem que colocar, vou utilizar R$20, caneta, R$2, papel, R$10. Então, a gente tem que até isso detalhar, tá? Então, se não vier o orçamento, mesmo que você vai gastar R$20 ou não vai gastar nada, porque você vai fazer uma entrevista online com as pessoas, né? Isso tem que estar no orçamento. Você também vai ter que inserir lá na Plataforma Brasil, e isso já vai estar no seu projeto de pesquisa, as suas referências bibliográficas que você utilizou para escrever o projeto. E os apêndices e anexos, né, são os materiais que vocês vão utilizar, que também vai ter que ser anexado na Plataforma Brasil. Por exemplo, apêndice é todo o material que a gente mesmo desenvolveu, escreveu. Então, um termo de consentimento esclarecido, que o participante da pesquisa vai ter que assinar, você vai ter que adicionar na Plataforma Brasil. O termo de autorização do local de onde você vai adicionar. Ou vamos imaginar que você vai fazer uma pesquisa no qual você vai entrevistar os pacientes. Esse questionário você também vai ter que enviar em anexo para a Plataforma Brasil para ela analisar esse questionário que você vai fazer com o paciente. Então, antes de cadastrar na Plataforma Brasil, vocês têm que ter um projeto de pesquisa bem escrito, bem estruturado e principal, né? Na parte de metodologias, né, do trabalho, ele tem que estar bem claro, bem detalhado nas informações, porque é isso que vai ser avaliado pelo Comitê de Ética, é isso que o avaliador vai analisar para ver se você pode desenvolver o projeto ou não, ou que você deve modificar para que seja possível desenvolver esse projeto. Então, quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa, primeira coisa, a gente tem que definir um tema, tá? Estou fazendo essa retomada porque não tem como, na verdade, o cadastro na Plataforma Brasil, ele é muito simples, vocês vão ver. Os principais erros é porque o projeto ele não está claro nessas informações que eu estou falando. Então, na hora de passar o projeto para a plataforma, para o site online, né, faltam essas informações e por isso que a gente tem dificuldade. Então, quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um tema, né? Então, por exemplo, quero analisar os casos de sífilis em São João del Rei. Ou, esse é o meu tema, então eu vou verificar quantos casos de sífilis teve nos últimos 5 anos. Eu defini a situação, o problema que eu quero analisar. Qual que é o objetivo, então, da minha pesquisa? Né? É analisar a frequência, analisar aí os novos casos de sífilis em São João del Rei nos últimos 5 anos, quais são secundários, quais são as características desses pacientes que deram positivo para a sífilis nesses últimos 5 anos. Então, esses são os meus objetivos. E aí, na introdução, eu faço uma revisão da literatura sobre esse assunto, tá?
para ter um embasamento teórico mesmo do assunto que eu quero estudar. Então, eu vou pegar ali, dentro desse exemplo que eu dei da sífilis, por exemplo, eu vou fazer uma revisão. O que é sífilis? Quando começou os casos de sífilis? Qual que é o tratamento? No Brasil, em geral, qual que é a análise, qual que é a epidemiologia da sífilis no Brasil? Então, vou fazer um estudo geral, uma revisão desse tema na literatura e escrever minha introdução. Em métodos, que é o principal, que é analisado pelo Comitê de Ética, é o que eu tenho que deixar claro. Como a gente vai fazer essa pergunta? Como que eu vou fazer para analisar os últimos casos de sífilis no município de São João del Rei nos últimos 5 anos? E aí que vem. Então eu vou analisar os prontuários de entrada no CTA, no Centro de Testagem, né? Então, tem que colocar, vão ser analisados os prontuários os prontuários que deram positivos no Centro de Testagem Rápida, vão ser analisados apenas aqueles que fizeram o teste rápido. O que eu vou analisar desse paciente? O que eu vou olhar no prontuário desse paciente? Tá? Vou olhar sexo, idade, se ele tem alguma comorbidade, o número de parceiros. Então, até quando eu fizer revisão de literatura, eu vou ver quais são os dados mais importantes que eu preciso analisar na minha pesquisa. Eu vou saber disso. Como? Verificando em outros estudos, né? Tendo aí uma comparação com outros estudos. E isso detalhadamente tem metodologia. Por exemplo, se eu quero analisar a qualidade de vida de paciente hipertenso, esse é a minha situação problema. Eu quero saber como que é a qualidade de vida desse paciente hipertenso. Então, o meu objetivo da pesquisa é analisar a qualidade de vida de pacientes com hipertensão. Metodologia. Como que eu vou analisar essa qualidade de vida? Vai ser através de questionários? Sim. Qual questionário? Por exemplo, qualidade de vida, a gente tem o SF-36. SF-36. Este questionário já foi validado no Brasil? Vou colocar que sim. Vou, em anexo, anexar esse questionário para o CEP verificar, até porque eu preciso desse questionário para eu fazer a pesquisa. Então, no meu próprio projeto de pesquisa, eu vou anexar. Também quero analisar fadiga. Então, com qual questionário? Qual questionário de fadiga já foi usado no Brasil e está em português? Vocês vão fazer uma busca na literatura, escolher qual o melhor questionário e vão colocar qual que foi o questionário que vocês vão usar na metodologia. Vão anexar esse questionário. Vão colocar quais são os pacientes. Eu vou analisar a qualidade de vida de pacientes com hipertensão acima de 50 anos. Ou não, vou analisar pacientes entre 18 a 60 anos. Ou vou analisar os pacientes com hipertensão que têm hipertensão há mais de 15 anos. Então, todos esses dados, esses detalhes, eles têm que estar bem claros e explicadinhos aqui na metodologia, porque os critérios de inclusão, isso vai vir sendo solicitado numa aba específica na plataforma Brasil. Então, você já tem que detalhar isso no seu projeto antes. Por isso que eu falo, a metodologia ela tem que estar clara, detalhada. Por exemplo, se você for analisar um prontuário, fazer uma tabelinha com os dados que você vai procurar no prontuário e anexar isso no projeto. Além de ajudar na aprovação no comitê de ética, isso vai te ajudar na hora de desenvolver o projeto. Porque senão, na hora que você for desenvolver o projeto, vai abrir um prontuário ali, ou você vai entrevistar um paciente, ele vai falar um monte de coisa, um monte de informações, e você vai ficar assim, vai anotar no papel, não vai planilhar aquilo. Vamos imaginar que você conseguiu entrevistar aí 30 pacientes. Como que você vai fazer depois a análise, tá? Em metodologia, você tem que colocar também como que vai ser analisado, quais são os testes estatísticos, que programa de estatística você vai usar, ou seja, tem que vir tudo muito bem detalhado. E isso, fazendo um projeto de pesquisa bem detalhado, vai, assim, ser muito simples na hora de passar para a plataforma Brasil, tá? Então, na hora de escrever essa metodologia, você tem que levar em consideração como que vai ser a coleta de dados,
se vai ser por entrevista, se vai ser por análise de prontuário, ou se você vai aferir, por exemplo, a pressão do paciente, se for no caso hipertensão. Então, escrever qual que é a idade dos pacientes que você vai pegar, aonde. Esses pacientes vão ser da onde? Tá, é de São João del Rei, mas aonde que eu vou encontrar esses pacientes hipertensos? Ah, são pacientes que frequentam o posto de saúde de tal bairro. Tem que colocar, porque tem que estar detalhado. A pessoa que está lendo o projeto, ela não sabe da sua ideia, ela vai saber a partir do momento que ela lê o seu projeto de pesquisa. E todas essas informações, elas vão ter que estar contigo. Você vai precisar pegar essas informações e colocar na plataforma Brasil, tá? Além disso, em metodologia, como você vai analisar os dados. E aqui, no caso, né, resultados e conclusões, você não vai colocar, porque isso daqui você vai fazer depois de finalizar a sua pesquisa. Mas toda essa parte aqui acima, você vai ter que detalhar na hora de cadastrar na plataforma Brasil. Por isso que um projeto de pesquisa bem escrito, bem estruturado, claro e bem detalhado, não vai ter problema nenhum na hora de cadastrar na plataforma Brasil. Então, eu coloquei aqui só os tipos de métodos de pesquisas para vocês entenderem. Então, por exemplo, a atividade física programada é capaz de melhorar, não estou vendo, a memória dos idosos? Isso às vezes é uma situação problema. Então, pode ser um estudo que o método vai ser experimental. Por exemplo, vocês vão fazer, às vezes vocês são estudantes de educação física, vocês vão propor uma atividade física para aquele idoso e vão fazer um questionário com ele. Antes da atividade física, vão propor atividade física e vão fazer um questionário para a memória após a atividade física. Então, vai ser um estudo experimental. Nesse experimento, você vai ter que detalhar a atividade física, vai ter que detalhar o questionário, por exemplo, para a memória que você vai utilizar antes e após. Então, tudo isso, idoso, qual idade que você vai considerar idoso para o seu trabalho? Tudo isso vai ter que vir em métodos. Outro exemplo, ó, a satisfação com o curso de psicologia varia de acordo com o semestre estudado? Então, é o estudo de correlação. Por quê? Você vai relacionar a satisfação do curso e o semestre. Então, é um estudo que você vai ter que correlacionar duas informações. Mais um exemplo, ó. O alcoolismo dos pais influi no desenvolvimento cognitivo de crianças escolares? É um estudo experimental, porque você vai ter que analisar. Outro exemplo, qual a atitude dos universitários com relação à diminuição da idade para a maioridade penal? É um estudo descritivo, porque você vai descrever, né, as atitudes deles, a opinião desses universitários em relação à diminuição da idade da maioridade penal. Conseguiu entender essa parte em relação aos métodos? Alguma dúvida? Está entendendo como a diferença? Boa pergunta, Ana Catarina. O que seria esse experimental para esse quase experimental? Então, ó, vou pegar o exemplo que está aqui. Ó. O alcoolismo dos pais influi no desenvolvimento cognitivo de crianças escolares? Aqui, você não vai poder fazer um estudo experimental com o pai na situação, por exemplo, dele beber e verificar se isso vai atrapalhar ou não. Então, você vai fazer apenas questionários para saber quais os pais daquele grupo são alcoólatras e pegar todas as crianças e fazer algum teste cognitivo com elas. Então, você vai depois separar crianças com pais alcoólatras e crianças sem pais alcoólatras e fazer uma comparação. Então, é quase experimental, por quê? Porque você não vai induzir, você não vai dar o álcool para a pessoa, você entendeu?
como no caso acima da atividade física, que você vai propor e os participantes da pesquisa vão ter que fazer uma atividade física. E aqui não, aqui é nesse sentido quase experimental. Deu para entender, né? É um pouquinho confuso para hora de explicar, mas deu para entender. Pesquisa exploratória também é um método. Por exemplo, às vezes você quer fazer uma pesquisa de revisão bibliográfica, vai ter que estar em métodos, que foi uma revisão bibliográfica. Isso também entra em métodos, tá? Vou dar mais exemplo mais para frente desses métodos. Então, na verdade, a gente poderia fazer um mini curso todo só para discutir métodos de pesquisa, que a gente tem vários, né? E várias maneiras. Mas a gente, ao longo do mini curso de hoje, como o Comitê de Ética vai avaliar a sua metodologia, a gente vai discutindo eles, certinho? Alguma pergunta mais, gente? Alguma dúvida? Tá certinho? Então, vou continuar aqui. Então, ó, coisas que a gente tem que colocar no método de pesquisa no nosso projeto e que, na verdade, vão ser perguntados durante o cadastro da Plataforma Brasil. Então, ó, só um minutinho aqui. Então, ó, quanto ao delineamento aqui da pesquisa, né? Foram as coisas que a gente perguntou, por exemplo, quanto ao método, uma pesquisa social, que vai ser aplicada, a gente vai entrevistar a pessoa, a abordagem é qualitativa, né? Quais são os objetivos? Exploratória e descritiva. Se fosse uma abordagem quantitativa, normalmente, quantitativa eu vou utilizar já questionários específicos, tá? Como que vai ser essa coleta de dados dessa pesquisa qualitativa, nesse exemplo que eu estou dando? Uma pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário. Então, tudo isso você vai informar no delineamento do estudo. E na Plataforma Brasil vem uma parte escrita, delineamento do estudo. Então, é isso que você vai colocar lá. Como que é a sua pesquisa, se ela vai ser análise de prontuário, se ela vai ser entrevista, se é uma pesquisa exploratória e descritiva, se é uma pesquisa observacional, se você vai aplicar questionário, como que vai ser essa análise, esse delineamento. Aqui, ó, delimitação são os critérios que você vai utilizar aí para auxiliar a amostra. Por exemplo, desculpa, gente. Amostra. O número de pacientes que você vai avaliar. O Comitê de Ética em Pesquisa, você vai enviar quando for uma pesquisa que envolve seres humanos, tá? Mas quando a gente fala de amostra, se for uma revisão bibliográfica, na verdade, você vai utilizar aí os sites, né, para fazer essa coleta de dados. E você não teria essa amostra. Mas se for uma pesquisa diretamente com o paciente, você tem que colocar o número de pacientes que você vai entrevistar, que você vai ter o contato, o número de pacientes que você vai analisar o prontuário. Coleta de dados, como que vai ser? Vai ser uma pesquisa bibliográfica? Vai ser a aplicação de um questionário? Ou vai ser uma entrevista qualitativa, exploratória, que não tem um questionário específico? Né? Mas tem algumas perguntas que vão te direcionar nessa entrevista. Colocar quais são as perguntas. E análise de dados, ó, como eu falei, uso de tabelas, tabelar os dados que vocês vão fazer. Isso, gente, é extremamente importante antes de começar a pesquisa. Eu pego muita pesquisa para eu analisar, né, no núcleo, e muitas vezes as pessoas não colocam essas tabelas. E o que que ocorre? Quando a gente vai entrevistar o paciente ou vai fazer uma análise epidemiológica, se a gente não pegar o dado e não planilhar,
no final, quando a gente for fazer análise estatística, fica uma confusão, porque a gente não sabe dado de onde que é qual. Tem até uma pesquisa minha aqui, no final, depois eu mostro para vocês como que a gente faz essas tabelas. Acho que eu vou... Eu vou mostrar para vocês essas tabelas que eu estou falando, elas não são diretamente do Comitê de Ética, mas vocês vão entender em relação ao projeto, como que tabelar, só dar um exemplo, tá, para vocês. Estou abrindo aqui, tá? Por isso que a tela está em branco aí, é porque eu estou abrindo o documento para mostrar para vocês aqui, ó. Ele demora um pouquinho, porque é um programa, mas só para vocês entenderem como que a gente tabela, e isso é interessante enviar o modelo da tabela para o Comitê de Ética, e é extremamente importante vocês terem essa tabela pronta para antes de começar a pesquisa de vocês, que, né, que envolve seres humanos aí, então vai envolver provavelmente questionário, entrevista, análise de prontuário. Então, como que a gente faz? Essa tabela está demorando porque eu uso um programa que chama o SPSS, tá? Um programa de estatística, mas você pode planilhar da mesma maneira no Excel, tá? E muitos cálculos a gente consegue fazer com o Excel também. Está demorando aqui um pouquinho, enquanto ele vai abrindo. É um programa pesado, ele está abrindo aqui agora já. Então, pessoal, só para vocês verem aqui a minha tabela, ó. Então, aqui eu coloco o nome do paciente, obviamente a gente não vai utilizar, né, o nome na pesquisa, mas é só porque, por exemplo, essa pesquisa aqui, eu acompanhei pacientes durante 6 meses, então eu fiz entrevista com eles em 4 momentos diferentes, então, para eu poder me organizar, né, eu coloquei o nome, coloquei o número do prontuário deles do hospital, e eu já fui colocando tudo, ó, idade, sexo, tá vendo? Aqui a gente coloca 1 ou 2 se feminino ou masculino, a gente coloca por número, comorbidades, ó, que eu iria olhar no prontuário do paciente, se ele é diabético, cirrose, se ele tem HIV, se ele tem fibrose, hepatite, se é transplantado, se é renal crônico, e os valores dos exames dele, ó, da albumina antes do tratamento, com 6 semanas de tratamento, 12 semanas após o fim de tratamento, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, como é que a gente planilha, e aí a gente faz essa planilha antes do início, porque ela facilita muito a gente depois na hora de fazer a análise de dados, tá? Só para vocês terem esse conhecimento. Então, vamos continuar lá para a plataforma Brasil. Ô, Raíssa, Oi. só uma pergunta, que é a Ana Catarina. Quando você faz, às vezes, o questionário online, né? Agora com essa questão do Covid, às vezes está tendo que trocar, né, alguns métodos, você já pode fazer direto a planilha ali daquele questionário, né? Aí você colocaria Sim, isso, né? Escreveria isso no... sim. Você escreveria isso. Aí você iria colocar que era o que. Aí você tem que colocar que o questionário é online, qual que é o site online que você vai usar, e você coloca tudo isso. Na Entendi. verdade, essa planilha que eu mostrei não tem a necessidade de enviar ao comitê de ética, não, tá?
Você faz uma planilha pequena, só mostrando tipo os dados sociodemográficos, por exemplo, sexo, idade, descreve isso. Mas aquela planilha você usa mais para análise. Eu só mostrei porque só para vocês conhecerem, porque isso é importante de ter a planilha antes de começar a desenvolver a pesquisa. Porque muitas vezes eu vejo os alunos fazendo a pesquisa, quando vê, eles estão com várias informações e não sabem planilhar aquilo. E quando vê, já tem 30 pacientes. Por exemplo, nesse estudo meu foram 200 pacientes. Imagina depois eu ter que pegar todas as anotações e ter que planilhar. Então, dá muito mais trabalho. Tá? Então, o ideal é a gente realmente planejar isso enquanto vai desenvolver, escrever o projeto de pesquisa. Outra pergunta, Raíssa. Projeto de extensão também tem que passar no comitê? Se envolver seres humanos, sim. Uhum. Se envolver Fazer, por questionar. exemplo, assim, fazer uma capacitação, alguma coisa assim, tem que passar. Não, aí não precisa, não. Você está falando, vou fazer uma capacitação, vou fazer um questionário e depois eu posso usar esse questionário para fazer, por exemplo, um artigo? Porque que eu tinha, vou te explicar como é que é o meu projeto de extensão. Assim, é assim, a minha ideia é passar um questionário para alguns professores da rede de São João, e aí, sobre TDAH. E aí, de acordo com o que vier com o questionário né, do que eles estão mais deficitários, fazer essa capacitação deles e depois repassar o questionário para ver se a capacitação foi adequada, se teve algum sucesso, entendeu? Então, na verdade, isso entra um projeto de extensão e um projeto de pesquisa. Sim, porque a minha ideia talvez era transformar isso em pesquisa depois, né? Assim, para fazer alguma. Isso, aí sim tem que passar. Agora, vamos imaginar que você vai fazer só a capacitação e você vai fazer o questionário só para você ter satisfação, mas isso não vai, você não vai publicar, não vai fazer nada com isso. Aí você não precisaria submeter ao comitê de ética. Mas nesse sentido aí, sim, porque aí isso vira uma pesquisa e quando a gente faz o artigo, a gente tem que colocar um número que eles geram para a gente, a Plataforma Brasil, que foi autorizado. Então, Tá, precisa sim. E vai gerar os dois, né? Vai ser um projeto de pesquisa e um de extensão. Muito bom. entendi. Não, beleza. Obrigada. Então, aquilo lá foi só para complementar, tá, gente? Vou abrir aqui de novo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter, para a gente submeter ao comitê de ética é o nosso cadastro, tá? Então, aqui eu deixei, o site da Plataforma Brasil. A gente vai acessar, vou acessar com vocês aqui agora, vou compartilhar. Então, a gente acessa o site da Plataforma Brasil e aí a gente vai se cadastrar. Um ponto importante para o cadastro, né? Para obter acesso à funcionalidade, para efetuar o cadastro, a gente vai ter que anexar uma foto do nosso RG, tá? Então, a gente já tem que ter escaneado o nosso RG, porque a gente vai ter que anexar, tá? Aí a gente clica em avançar, nacionalidade, vai lá, brasileiro, CPF, aí aqui sua titulação, PhD, pós-doutorado, mestrado, normal, se você tem superior incompleto, às vezes você é graduando, né? Se tem alguma especialidade. E aqui, importante, todas as pessoas que forem participar dessa pesquisa, o orientador e os alunos, todos têm que se cadastrar na Plataforma Brasil, tá? E, além disso, para se cadastrar na Plataforma Brasil, tem que ter o currículo Lattes, que vocês conseguem ver aí a página do Lattes que abriu aqui? Tá? E vocês têm que vir aqui no Lattes, e cadastrar o currículo de vocês online. Tá? Esse é um currículo online que você clica aqui e vai te perguntando, né? País, e-mail, confirma, senha, informações pessoais, informações da sua formação acadêmica, atuação profissional.
Então, para realizar o cadastro na plataforma Brasil, você tem que ser cadastrado no currículo Lattes. Certo? Então, ó, para cadastrar, todos os pesquisadores devem estar cadastrados. Tentando abrir o chat aqui. Todos devem cadastrar no Lattes. E lá, ó, você vai colocar nacionalidade, CPF, titulação e vai ter que enviar uma cópia escaneada, tá? Digitalizada do RG e o do currículo Lattes, aquele que é feito online aqui. E um ponto importante que no cadastro a gente adiciona a instituição que a gente faz parte, ó. Então, ó, adicionar, deseja vincular alguma instituição de pesquisa, vocês vão clicar em sim, nome da instituição. Aqui vocês vão colocar ou Unipitã, ou, por exemplo, tem Angélica, né, que é da UFLA, que ela mandou aqui, colocar o UFLA. Por quê? Porque na hora de cadastrar o seu projeto, a Plataforma Brasil já sabe qual instituição você faz parte, e aí ela já vai enviar o seu projeto para o Comitê de Ética da sua instituição. Tá? Então, a gente segue essa ordem. Então, ó, o projeto vai para o Comitê de Ética, que a gente chama de CEP, onde a gente cadastrou. Aqui, ó, só para vocês saberem como que ocorre o trâmite, então a gente cadastra na Plataforma Brasil, é encaminhado a um Comitê de Ética mais próximo, de acordo com a instituição que a gente cadastrou quando a gente fez o nosso cadastro, tá? Então, eles vão analisar a documentação, tal, e vão fazer um parecer, que pode ser aprovado ou pode ser com pendência. Se ele tiver alguma pendência, tiver faltando alguma documentação, alguma coisa, ele reencaminha e você recebe via Plataforma Brasil a mensagem, como se fosse um e-mail, a mensagem deles informando o que está errado, o que não está. Então, antes da gente começar a submeter, o que a gente faz? A gente entra no site do Comitê de Ética, no qual a gente vai submeter. Minha canetinha aqui não está escrevendo. Então, por exemplo, dei o exemplo aqui do Unipitã, a gente vai entrar lá no site do Unipitã, tá, ó, do Comitê de Ética, e no próprio site, ó, vocês vão ver que lá tem todos os documentos para submissão. Lá, ó, tem todos os documentos para submissão e o modelo desses documentos. Como assim? Vai ter o modelo do termo de consentimento que o entrevistado vai ter que assinar. Então, lá já tem um modelo, já tem tudo. Vamos entrar lá para a gente ver como que é tranquilo. Já deixei separado aqui, ó. Eu não consegui ver aqui, acho que... Deixa eu ver aqui. Sim, dá para cadastrar mais de uma. Por exemplo, eu sou cadastrada na Federal de Juiz de Fora e sou cadastrada no Unipitã. Se eu depois entrar em alguma instituição diferente, eu vou lá no meu cadastro e adiciono a outra instituição que eu quero que tenha. Aí a gente pode cadastrar mais de uma, sim. Tá? Então, antes de cadastrar, ó, por exemplo, entrei no site do Unipitã, estou dando um exemplo do Unipitã, já que é da faculdade. Aqui em cima tem, ó, Comitê de Ética, todas têm. Se eu entrar na da Federal de São João del Rei, a gente digita Comitê de Ética, vai aparecer a página. E todos os comitês de ética, na página, vai ter os documentos e o modelo. Então, por exemplo, os documentos para submissão. Praticamente todos os comitês de ética precisam dos mesmos documentos, tá? Mas o ideal é a gente pegar o modelo, ó, específico daquele comitê de ética que a gente vai enviar. Por quê? Porque senão os avaliadores começam a falar, não está certo, reenvia. Então, já faz com o modelo daquele comitê de ética que você vai enviar para não ter erro. Se for enviar para a da Federal de São João del Rei, pega os modelos de lá. Se for enviar para a da UFLA, pega os modelos de lá. Tá?
Então, ó, todas vão pedir isso, mas cada uma tem um modelo, uma coisinha diferente. Então, ó, o projeto detalhado que vocês vão anexar, né, que eu falei no início que vocês vão ter que escrever um projeto e ele bem escrito, a gente vai utilizar as informações para colocar na plataforma Brasil. Essa folha de rosto ela é gerada no final do cadastro. Vocês vão imprimir, vão dar para o diretor da instituição assinar e depois vocês vão escanear e anexar na plataforma Brasil. Esse aqui eu vou mostrar no final. O termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento que explica que a pesquisa não tem problema nenhum, não tem nenhum risco à saúde do paciente, e é esse que o paciente vai assinar. Vocês devem adicionar isso no projeto de pesquisa e na plataforma Brasil. Na plataforma Brasil, vocês também têm que adicionar um termo de anuência, ou seja, esse termo de anuência, vamos imaginar então que eu vou fazer a minha pesquisa de sífilis e então eu vou analisar os dados do CTA aqui de São João del Rei, do Centro de Testagem. Então eu tenho que ter um termo do diretor do CTA autorizando a minha pesquisa ser desenvolvida lá. Ah, vou desenvolver dentro da Santa Casa, então vou ter que ter esse termo assinado pelo diretor da Santa Casa. Se for analisar prontuário, hoje em dia tem esse termo de compromisso para utilização de dados e prontuários que vocês vão elaborar, tá? Ô, Raíssa, Oi. eu de novo. Esse termo de anuência para coleta dos dados, aí, por exemplo, se você for, igual eu falei, né, eu quero fazer com professores, eu tenho que pedir autorização de cada escola ou só o termo de consentimento de cada professor que vai responder? Se for, por exemplo, uma pesquisa dentro da escola e que você está ressaltando o local, aí você vai ter que fazer o termo de anuência. Se não, você vai enviar para professores de uma rede tal, mas que isso não está ligado a uma pesquisa diretamente naquela instituição, daquela escola, e não precisa do termo de anuência. Se eu não for comparar, por exemplo, as instituições, eu posso mandar só para os professores mesmo, assim, Só direto. para os professores, até porque você não vai relatar o local que foi feito, Tá. tá? Esse aqui, termo de compromisso para utilização de dados e prontuário, se for um prontuário, tá? E se for com animal, aí já entra outro comitê de ética de uso de animais, a pessoa faz com camundongo, mas não é o caso aqui. Além disso, vocês vão ter que adicionar o cronograma das etapas, eu vou mostrar para vocês, o orçamento, mesmo que você gaste caneta e papel, vocês têm que colocar isso, tá? E tem essa carta de isenção de termo de consentimento, que ela é utilizada normalmente, você faz para pedindo que não precise de termo de consentimento, às vezes porque você vai analisar prontuário, é uma análise epidemiológica, por exemplo, eu vou ver quantos infectados de sífilis teve em São João del Rei em 2012, eu não vou ter nem contato com o paciente, então não vou ter como fazer um termo de consentimento para ele. E aí, durante o cadastro, lá tem a opção se eu quero pedir essa isenção e explicar o motivo. Tá? Se eu achar que encaixa nesse motivo, eu coloco. E aí, vocês vêm aqui no modelo dos documentos, ó, clica, vocês baixam, e já tem todos os modelos, modelo para maiores de 18 anos, menores de 18 anos, tá? O termo de anuência, termo de assentimento, modelo, termo de consentimento para uso de prontuário. Então, aqui já tem todos os modelos que aquele comitê de ética usa. Então, não tem erro utilizando o próprio modelo do comitê de ética. Tá? Então, tá aqui no link. Eu coloquei aqui só para vocês verem. De todas as faculdades vão ter. Se a faculdade tem comitê de ética, ela tem que ter essa página explicando. Voltar aqui para a apresentação, ó, os documentos para envio, tá? Esse link aqui é aquele que a gente acabou de entrar juntos, então o projeto detalhado, a folha de rosto, termo de consentimento, termo de anuência da coleta de dados, termo de compromisso para utilização de dados de prontuário, cronograma, carta de isenção, se necessário, o orçamento a gente coloca também. Então, ó, antes de eu começar aqui a mostrar o passo a passo, eu vou entrar no meu próprio
na minha própria plataforma Brasil, tá? Para vocês verem aqui direitinho. Não está compartilhando a tela não, tá, Raíssa? Tá, tô abrindo aqui. Obrigada. Agora vai. Agora foi, né? Então, ó, Foi. vou entrar aqui, ó, com o meu. Já sou cadastrada. Minha senha. No meu aparece uma coisa, ó, identifica, porque eu mudei, eu casei, adicionei um nome adicionei um sobrenome, né? E isso tive que colocar no meu CPF, só que eu não atualizei no Plataforma Brasil, ó. E eles mesmos já sabem disso e me mandou notícia que eu tenho que atualizar meu cadastro, tá? Fechar aqui. Então, é assim que vocês vão ter, ó. Aqui, ó, nova submissão, tá? Para começar, a gente vai fazer juntos um aqui, para a gente tirando dúvida. Os que vocês estão cadastrando, a gente vai discutindo, vocês vão me perguntando e a gente vai fazendo juntos. Aqui, para vocês verem como é que fica, ó, esse projeto aqui, ó, fica com a situação aprovado e gera um número, tá? Ó. Esse outro projeto que eu tenho aqui, ó, o Comitê de Ética, eu fui lá de Juiz de Fora, tá? Sou cadastrada lá também quando eu fiz o cadastro. Também está aprovado, cai. E tenho alguns, quando tem pendência, olha, aparece, ó, pendência, tá vendo? Ó? Ele nem gera o CAI, por quê? Porque esse projeto nem foi aprovado. Quando eu aperto aqui na pendência, eu enviei o projeto e voltou com a pendência. O que que voltou? A gente clica, só para vocês conhecerem isso daqui. E vem, ó, falando que na minha folha de rosto faltou a assinatura do responsável pela instituição, faltou o termo de anuência, esse aqui estava terrível, meu, né? Estava faltando tudo. Então, vem falando as coisas que estavam faltando, que eu tenho que adicionar para eu reenviar. Então, é bem simples a comunicação, tá? Então, vamos lá para uma nova submissão. Clico em nova submissão. E aí, vou. A pesquisa envolve seres humanos? Sim. Informe o modelo, se você vai cadastrar simplificado ou completo. Não tem nem como clicar em completo, tá? A gente sempre cadastra no modelo simplificado, porque não está disponível completo ainda. Ele já vem, ó, o pesquisador principal já vem com o meu CPF, meu nome, telefone, e-mail. Desejo delegar autorização de preenchimento desse projeto a outras pessoas, sim ou não? Por exemplo, sou professora coordenadora de um projeto, esse da sífilis, por exemplo, que eu desenvolvi. E tenho 2 alunas que vão desenvolver o projeto. Se eu quisesse que elas também mexessem aqui na Plataforma Brasil desse projeto, eu coloco que sim e adiciono o CPF da pessoa e anexo aqui. Então, quando a pessoa entrar na Plataforma Brasil dela, vai ter esse projeto cadastrado e ela pode fazer autorizações, pode fazer alterações se ela quiser. No caso que a gente vai colocar que não, você não quer, mas você vai adicionar os membros da equipe. Então, aqui eu vou adicionar, vamos imaginar que eu sou aluno e que eu que estou cadastrando, e o correto é o orientador cadastrar, mas a gente sabe que normalmente os alunos que cadastram no lugar do orientador. Então, o aluno ou o orientador vai clicar aqui, ó, e vai adicionar, vou adicionar o CPF do meu aluno que vai fazer a pesquisa comigo, vou adicionar os membros, tem 5 integrantes desse projeto de pesquisa, vou adicionar todos aqui, tá? Então, por isso que todos que eu for adicionar aqui já tem que ter se cadastrado previamente na Plataforma Brasil para eu conseguir cadastrar a minha equipe de pesquisa. E aqui que vem, ó, que a Ana perguntou, ó, instituição proponente. Quando eu clico, tá vendo o meu, ó, Universidade Federal de Juiz de Fora, IPTAM, Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse aqui é porque lá eles têm um comitê de ética específica do hospital universitário e um da faculdade. Então, no meu cadastro eu coloquei todos. Se for uma pesquisa que eu vou desenvolver lá em Juiz de Fora, na Federal, eu vou selecionar aqui. Mas se for uma pesquisa aqui, eu vou selecionar aqui IPTAM, já está selecionado. É um estudo internacional? Não. Vou para a próxima página. Certinho? Até aí tranquilo?
Deixa eu abrir o chat aqui. Tranquilo, né? Aí a gente vai para essa página. Depois, no slide que eu mandei, tem o passo a passo de tudo isso que eu estou falando, tá? Aí eu envio para vocês também. Essa parte aqui, ó, temática especial, vocês não vão selecionar nada aqui, ó. Se tem, vocês vão fazer uma pesquisa que envolve genética humana, vocês vão mexer com genes, DNA, reprodução humana, então nada aqui. Então a gente vai para essa parte, ó, grandes áreas do conhecimento. E aqui vocês vão colocar, ó, ser de exatas, biológicas, da área da saúde, ciências sociais aplicadas, ciências humanas. O seu, Ana, deve ser o quê? Ciências humanas, né? Ai, não sei, porque o tema da pesquisa é TDAH, né? Então, você pode colocar aqui ciências da saúde, que é mais amplo, por Sim, exemplo, foi o que eu pensei. tá? Aí, a gente tem que clicar aqui, ó, propósito principal de estudo. A maioria, se vocês tiverem dúvida do que colocar aqui, vocês clicam em ciências básicas, porque engloba praticamente tudo, tá? O próprio comitê de ética orienta a gente a fazer assim. Mas, por exemplo, se for uma pesquisa que eu vou entrevistar diretamente o paciente para ver a qualidade de vida dele, ou um questionário, às vezes específico, que você vai fazer com a criança para ver o TDAH. Então, é clínico, é uma pesquisa clínica. No caso, eu vou ver a quantidade de pacientes com sífilis, uma pesquisa epidemiológica, aí então eu vou selecionar saúde coletiva. Então, isso depende do tipo da sua pesquisa. Mas, se gerar uma dúvida aqui, o que você vai fazer? Clique em ciências básicas, porque ciências básicas inclui epidemiologia, inclui os questionários, tá? Então, não tem erro. Mas, normalmente, questionário, entrevista, a gente vai para clínico, epidemiologia, a gente vai para saúde coletiva. E as ciências básicas envolvem as duas, a gente pode colocar. Aqui eu vou colocar o título da minha pesquisa, vou inventar um aqui, ó. Incidência de sífilis em São João del Rei. Título principal, copio aqui o meu mesmo título, colo, tá? Não precisa de acrônimo, isso não é solicitado para esses tipos de pesquisa. E contato público. Você vai ser o pesquisador principal? Sim. Tá? Por que isso aqui? Todas aquelas informações que vocês viram lá no começo de pendência, então vai ser enviado a mim. Eu cadastrei 5 pessoas aqui como membro da pesquisa. Mas a questão do comitê de ética, eu fiquei responsável de resolver tudo, vamos imaginar isso. Então, eu coloco que eu vou ser o pesquisador principal, então tudo vem para mim. Se eu colocar aqui que não, aí eu tenho que adicionar o contato, a pessoa já tem que ser cadastrada. Tá? Então, eu coloco que sim, contato específico, sou eu mesmo aqui. Próximo. Aqui, ó, desenho do estudo. Esse aqui ele está apagado, mas pode ser um estudo observacional. Eu vou abrir aqui no meu slide, que eu coloquei detalhado aqui, tá? Para a gente ver. Vou compartilhar o meu slide aqui. Como que preencheria? Algumas vezes você precisa preencher, algumas vezes não é solicitado preencher. Então, depende. Então, para a gente ver direitinho. Então, no detalhamento. Então, ó, ele vai pedir para a gente depois esse desenho do estudo, que é o que a gente discutiu. Se é um estudo observacional, experimental, transversal, exploratório, descritivo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma análise fazer um questionário, ele vai ser um estudo observacional.
observacional e descritivo, né? Se eu for fazer, por exemplo, um estudo de caso de um único paciente, aí vai ser um estudo descritivo. Se eu for, por exemplo, comparar novos medicamentos, medicamento A e o B, aí vai ser um estudo experimental, tá? Então, aqui eu vou detalhar esse desenho do estudo. E aqui, ó, para maiores informações desse tipo de desenho de estudo, tem esse artigo aqui em português, que ele mostra bem esse tipo de estudo. Então, ó, eu coloco como estudo descritivo, normalmente, quando eu faço relato de caso, tá? Estudo observacional são aqueles estudos longitudinal, que são estudos que eu vou fazer durante um período de tempo, que eu vou fazer com um questionário, por exemplo. Eu vou observar essa população durante um tempo. Então, ele é um estudo observacional e descritivo. Intervencional, se eu vou fazer algo que eu vou experimentar, fazer um ensaio clínico que eu vou experimentar nesse paciente. Então, dali que vem esses nomes, certo? No financiamento, não, ninguém me financiou. Mesmo assim, a gente clica e a gente coloca financiamento próprio, tá? Eu vou parar aqui e vou voltar para lá, para a página aqui, ó, que a gente estava montando juntos, tá? Como você não vai fazer nenhuma intervenção nesse desenho de estudo, então ele não pede, tá? Diretamente. Se eu colocar aqui, ó, anterior, deixa eu voltar aqui. Clínico, vou colocar o clínico aqui, ó, próximo. Se eu coloco clínico, ele já me pede, tá vendo? Se for um questionário, ó, coloco observacional, condições de saúde. E aqui eu vou colocar os descritores. Por exemplo, da Ana, né, Ana? É DTH, né, que você falou. Isso. Então, adiciono. Aí aqui, descritores, adicionar o CID. Não sei o CID, não tem problema. A gente... Põe F90. Você já sabe qual que é? É. S90? Não, F90. Porque não vai estar escrito TDAH no CID, não. É Tá. F90. Então, pesquisar transtornos, pronto, tá? Descritores, a mesma coisa. Descritores são tipo as palavras-chave, só que eu não posso simplesmente colocar assim diretamente, entendeu? Então, a gente tem que vir nessa página aqui para pesquisar as palavras-chave que eu posso usar na plataforma Brasil. Então, eu venho aqui e pesquiso, ó. Cadê aqui descritores da edição? Consulta os descritores. Então, vamos colocar o seu aqui. DTA. Então, ó, ele vai aparecer os descritores que eu posso usar, ó, disfunção, TDAH, transtornos, e aí eu vou utilizar alguns desses descritores que está aqui. Mesmo que a gente já conheça, a gente tem que utilizar dos que estão escritos aqui, ó. Então, transtornos de déficit de atenção, vou copiar, volto lá na plataforma Brasil. Transtornos. Ele tem esse código. E adiciono, tá? E aí vou adicionando. Quantos aí? Normalmente a gente adiciona de 3 até 5, tá?
descritores específicos, aí é a mesma coisa do CID, aí é o CID mais específico. Coloquei, tal, descritores, aí coloca de novo. Porque, por exemplo, aqui, ó, gerais, vamos imaginar que eu vou fazer de hepatite. Hepatite C, nesses descritores gerais, eu colocaria que a doença hepática, hepatite. E aqui no descritor específico, eu colocaria o CID da hepatite C, que é específico. É só isso. Financiamento. Adicionar o financiamento. Sou eu mesmo, ó. Então, financiamento próprio. O que eu vou fazer, não preciso de dinheiro, vai ser entrevista online, por exemplo, ou eu mesmo vou imprimir os questionários e dar para o paciente financiamento próprio. Adiciono. E as palavras-chave aqui, que são os descritores, a gente vai colocar 3 aqui, então vou pôr... Nossa, tá uma confusão, né, Ana? Comecei com o título de sífilis, fui para TDAH aqui, trabalho, e aí eu vou colocando um a um, ó. Comorbidades, sífilis e TDAH. Aí o próximo. Eu não posso colocar, tipo, todos aqui, tá vendo? Tem que ser um a um. Adicionei, e aí foi adicionando. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Bem fácil, né? Aí, ó. O campo desenho é de preenchimento obrigatório, então eu não preenchi o campo desenho de estudo, que eu não vi ele aqui. Aqui, ó. Aqui que eu vou colocar, ó. Trata-se de um estudo observacional e descritivo dos dados, uma maneira geral. Por exemplo, o Ana, o seu vai ser com professores, né, que você falou. Isso, professores do ensino fundamental. Aí, utilizando questionários. Aí é que você vai falar, ó. Questionários. Se fosse, por exemplo, que eu sei que a Catrine vai fazer de estudo de caso. Trata-se de um estudo descritivo, de um estudo de caso da doença tal, que vai ser analisado o prontuário médico do paciente. Então, aqui vocês vão colocar em um parágrafo o seu desenho do seu estudo. Então, por exemplo, o seu vai ser uma entrada longitudinal, ou seja, você vai entrar com os dados aí de acordo com os pacientes, vai ser um estudo de corte no período de tempo que você vai incluir esses pacientes, que você vai determinar o tempo, né? O pessoal responder o questionário aí, não sei, 2 meses, 3 meses. Então, esse desenho de estudo aqui vocês têm que colocar aqui, é um resuminho mesmo do que vocês vão fazer e como vocês vão fazer, tá? Aqui, vocês vão pegar do projeto de vocês. Então, o resumo de vocês já vão pegar, vão colocar o resumo aqui. A introdução, a hipótese, tipo, o que vocês querem avaliar, o que vocês imaginam, o objetivo primário, geral. Então, por exemplo, vou escrevendo aqui, só para eu poder mudar de página, tá? Objetivo primário, por exemplo, qual que é o seu, Ana? Qual que é o seu objetivo? O objetivo, na verdade, é fazer a capacitação, né? E aí o questionário, o objetivo é capacitar, né? Para os professores terem... O seu objetivo é avaliar a capacitação. Sim. Avaliar o grau de avaliar a capacitação dos professores em relação e secundários. Às vezes você quer avaliar algo específico, quero, por exemplo, o meu objetivo secundário. Tá vendo que não tem o asterisco aqui? Porque não é necessário colocar o secundário.
Tá? Às vezes, nesse caso aqui, eu não colocaria o objetivo secundário, mas, por exemplo, da sífilis. Qual seria o meu objetivo primário? Meu objetivo primário seria analisar a quantidade de casos, né? Ou seja, a prevalência de casos de sífilis no município de São João del Rei nos últimos 5 anos. E o meu objetivo secundário seria avaliar as características desses pacientes infectados. Aí é um objetivo secundário. Aqui, ó, metodologia proposta. Ela tem que ser bem explicadinho. Então, aqui vocês vão colocar a idade, de onde são esses pacientes, né, o local de onde que eles são, as características deles, se, por exemplo, se for de uma doença específica, tem que ressaltar isso. Então, por exemplo, se for de uma doença específica, ó, inclusão. Serão incluídos apenas pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Ou serão incluídos apenas professores, no seu caso. Apenas professores do nível do ensino básico. É um critério de inclusão, você não vai fazer com todos os professores, né? Então, aqui você tem que colocar esses critérios de inclusão. A metodologia, que é tudo, ó. Vou utilizar um questionário online, da plataforma tal, colocar o site, ou vou analisar prontuários da Santa Casa durante o período de 2010 a 2019. Então, tudo tem que estar aqui detalhado na metodologia, bem detalhado, tá? Os riscos, a gente tem que colocar. Então, existem vários riscos. Normalmente, questionário é risco mínimo. Então, a gente coloca, ó, este projeto apresenta risco mínimo ao pesquisador. Então, a gente tem que colocar o risco. Aqui em benefícios, quais são os benefícios que essa pesquisa vai trazer para a sociedade? Então, a gente tem que colocar. Então, por exemplo, os benefícios, identificar a população que manou, por exemplo. Como que vai ser a análise desses dados? Então, por exemplo, vou fazer uma análise de frequência, utilizando o Excel, aí tem que colocar tudo. Como que vocês vão analisar? Aqui tem que vir direitinho. Foi o que a gente já foi discutindo lá no início, né, do mini curso, né? E aqui o desfecho primário. O que vocês imaginam que vocês vão ter como resposta dessa pesquisa de vocês? No caso da Ana, estou pensando aqui nela, o desfecho primário. Desfecho primário. Verificar o quanto a capacitação. Aí vai colocar aqui, ó, verificar o quanto a capacitação, tal. Aí vocês vão colocar aqui o que vocês imaginam do desfecho. Por exemplo, se fosse da sífilis, compreender a população infectada, né, nos últimos 5 anos. O meu desfecho primário, entender esse contexto. O tamanho da amostra. Qual que é a quantidade de pessoas que eu vou analisar aí? Eu vou mandar esse questionário, vamos imaginar, não precisa ser exato. Às vezes você vai, tipo assim, analisar em 5 anos quantos pacientes tiveram infarto agudo no miocárdio
no ano de 2020. Isso vai ser uma entrada prospectiva de dados, ou seja, vai ser uma entrada no qual vai ser de acordo com a entrada do paciente. Você vai ficar no ano de 2020 e ver quantas pessoas estão tendo depressão em 2020. Então, todo mês você vai ter contato com esse paciente, você não tem uma noção, você não sabe quantos. Então, você chuta. Então, 500 pacientes, por exemplo. Ah, eu já sei, eu vou enviar o questionário para 30 professores. Então, aqui vocês vão colocar. Ô, Raíssa, aí entraria o piloto também? Porque, assim, no meu projeto a gente vai fazer um piloto também, né? A gente vai mandar para uns professores em separado para fazer um projeto piloto. Aí entraria aí também. Aí Também soma. já coloca tudo. Normalmente eu costumo colocar mais, porque se você, por exemplo, colocou 30 e quando vê você vai entrevistar 50, aí você vai ter que entrar com um pedido de modificação de número, de tamanho da amostra na plataforma Brasil. Tá, Você já beleza. coloca mais, sem paciência, para não ter erro, tá? Tá. País de recrutamento, Brasil, certo? Vou só dar um stop aqui, vou compartilhar a tela aqui da apresentação, só para vocês verem uma coisa. Então, aqui, ó, foi o que a gente discutiu, ó, financiamento, tá tudo detalhado aqui. O resumo, com 250 a 300 palavras, a introdução do projeto, que vocês já escreveram no projeto de vocês, tá? A hipótese, então, o que você está questionando? Vamos imaginar da sífilis, a minha hipótese. Quantas pessoas foram infectadas em São João del Rei nos últimos 5 anos? Então, o objetivo primário, o secundário, tá? O primário é aquele principal mesmo do estudo. O secundário são coisas que a gente vai conseguir descobrir com aquele estudo fazendo o estudo, né? Então, por exemplo, quero saber a quantidade de pessoas infectadas com sífilis no Brasil, em São João del Rei. Esse é o meu objetivo primário. O secundário. Qual que é a característica desses pacientes infectados? Esse é um objetivo secundário. Metodologia, ó, detalhar os procedimentos. Bem detalhado. Se você acha que não se aplica o critério de inclusão, você não coloca nada. Se você acha que não se aplica o de exclusão, você não coloca nada. Mas, por exemplo, sempre tem o critério de inclusão. A idade, tipo, acima de 18 anos. Essas são as características daquela população que você vai pesquisar. Isso é o critério de inclusão. Né? Igual da Ana, ela tem uma característica dos professores que ela vai pesquisar. Professor de graduação, professor do ensino médio, ensino tal. Isso aqui é uma característica. Os riscos, ó, isso aqui que eu queria colocar. Ó. Descrever os eventuais riscos, se é leve, moderado ou intenso. Ou se os riscos são mínimos. Quando a gente faz questionário, a gente tem que colocar que o risco é mínimo, tá? Risco mínimo. O mesmo que apresenta ao se ler um jornal. Eu sempre coloco dessa maneira e dá certo. Então, não tem risco nada. Mínimo. Benefício. Qual que é o benefício esperado para o participante da pesquisa? No seu caso, Ana, seria aí a capacitação, que é o benefício para ele. Sim. A análise de dados, por exemplo, o pacote estatístico. Eu vou analisar utilizando o Excel, vou fazer teste de comparação, de frequência. Aqui, o que você espera como resultado do seu projeto, tá? O desfecho secundário não é obrigatório, só se você achar que tem alguma coisa secundária ali. E o tamanho da amostra, tá? A quantidade que foi que a gente falou. Aqui vai continuar, a gente vai clicar que sim, vai vir a próxima página, ó. Haverá uso de fontes secundárias de dados, prontuários, dados demográficos? Não. Se sim, sim. Vou utilizar prontuários médicos de tal local. Informe o número de indivíduos. O mesmo número da amostra você vai colocar aqui. Se você colocou 100 lá, você vai colocar 100 aqui, tá? Esses grupos serão divididos? Aí aqui você adiciona, por exemplo,
Quero analisar a qualidade de vida em paciente que faz atividade física e o que não faz atividade física. Então, é uma pesquisa que tem dois grupos, o que faz atividade e o que não faz. Então, eu adiciono o grupo. Grupo 1 faz atividade, grupo 2 não faz atividade. O estudo é multicêntrico no Brasil? Multicêntrico significa assim, por exemplo, eu estou desenvolvendo essa pesquisa aqui em São João del Rei, essa mesma pesquisa, né, está sendo também desenvolvida junto, ao mesmo tempo, por uma equipe que a gente está trabalhando juntos em Juiz de Fora, por uma equipe em Belo Horizonte. Se sim, eu vou colocar o nome das instituições que vão estar fazendo essa pesquisa ao mesmo tempo, porque isso foi combinado com a gente. Se não, não, a pesquisa é minha, eu estou fazendo sozinha aqui em São João del Rei, não. Tá? Propõe dispensa do termo de consentimento? Sim ou não? Você vai colocar não. Se sim, quando você vai pedir para não ter termo de consentimento? Quando, por exemplo, vai ser análise só de prontuário, analisar só exames complementares, analisar só dados complementares. Então, eu vou colocar que não. Por exemplo, eu não vou ter contato nenhum, igual o meu do CTA, eu não tive contato nenhum com os pacientes. Eu só analisei os prontuários daqueles que deram positivos de sífilis. Então, eu coloquei que não, e eu tenho que justificar isso aqui. Por que não? Porque eu não tenho contato com o paciente foi testado em 2015, eu quero fazer só uma análise do perfil desse paciente, tá? Haverá retenção de amostras para armazenamento no banco? Por exemplo, vou fazer exame de sangue no paciente, vou armazenar o sangue dele para eu analisar depois. Só se for essa coisa que você vai colocar que sim. Então, vamos clicar aqui que não. O cronograma, a gente vai adicionando. Vou mostrar essa parte aqui e vou voltar lá para o online, porque eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cronograma, tá? Então, deixa eu sair daqui. Vou compartilhar do projeto que a gente estava fazendo, aquele projeto confuso. Tá? Voltei aqui para ele, ó. Próxima. Haverá uso de fontes secundárias, prontuários? Se sim, coloco aqui do prontuário, se não, coloco aqui que não. Número de indivíduos, lá eu coloquei 100, então aqui também vou colocar 100. Aqui os grupos de pesquisa serão divididos? Se for dividido, você coloca, se não, você não coloca. É um estudo multicêntrico? Não. Predispõe dispensa? Não. Se fosse análise só de prontuário, só análise de imagem, sim, e é que eu iria justificar. Mas aqui eu vou colocar que não. Haverá retenção de amostras de sangue, dessas coisas para eu poder analisar depois? Não. Cronograma. Adicionar cronograma. E aqui eu vou pôr na etapa. Primeira etapa. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser a revisão bibliográfica. E aí eu coloco. Vai ser do dia 26 de junho até o dia 10 de julho. Adiciono. Depois, vou adicionar coleta de dados. Coleta de dados eu tenho que pôr mais para frente, porque eu só posso começar a coleta de dados depois de aprovação no comitê de ética. Então, eu vou colocar lá para... Coloquei 2025, gente. Vou pôr lá para agosto. Então, vai começar no meio de agosto e vai até dezembro. Tá? E assim eu vou adicionando etapa por etapa. Orçamento, gente, a gente tem que colocar. Então, coloca aqui, identificação do orçamento. Caneta, tem que pôr isso, caneta, tá? Custeio vai custar R$2 a caneta. Adicionar papel. Gastar R$20 no papel. Se for online, mesmo assim, coloca isso, tá? Por quê? Porque não, se você não colocar nada, ele vai te pedir,
Então, não tem como, você tem que colocar alguma coisa aqui. Então, vocês colocam caneta. E a bibliografia é a mesma que você utilizou para fazer referência. Então, você copia e cola do seu projeto aqui. Vou escrever assim, só para poder passar para a próxima. Vou no próximo, ó. Haverá uso, ó, que não foi, ó. O campo grupos serão divididos, não foi preenchido. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Adicionar grupo. Então, só vai ter um grupo, identificação do grupo. Professores, vou pôr da Ana. Número, vão ser todos. 100. Sem intervenção. Ou intervenções, questionário. Não tem intervenção, né? É sem intervenções. Coloquei isso, sem intervenções. E aí, imprimir folha de rosto, ó. Ele vai gerar folha de rosto, ó. Vem o nome do meu projeto, a temática, o número, ó, 100, o meu nome, tá? Aqui, eu vou assinar, e aqui é a instituição que vai assinar, por exemplo, o IPTAM, que vai assinar, porque eu coloquei eles. Por exemplo, se fosse na Federal de Juiz de Fora, né, eu teria que alguém lá de Juiz de Fora assinar. Se for, dependendo do local, aqui eu vou ter que ter um responsável que assina, e aí eu vou escanear, vou anexar, tá, aqui, e aqui, ó, incluir arquivos, o que que eu vou anexar aqui, ó? O meu projeto de pesquisa inteiro, aí eu vou anexar, depois eu vou anexar um cronograma separado, vou anexar tudo que pediu lá no comitê de ética que a gente viu, ó, o termo de consentimento, projeto detalhado, orçamento, declaração de concordância do local de onde você vai fazer. Se tiver uso biológico, você vai adicionar, declaração da instituição. Então, aqui, ó, vocês vão adicionar tudo que foi solicitado pelo comitê de ética que a Aí, gente viu. Raíssa, tem jeito de você. Porque, por exemplo, você vai ter que pegar a assinatura dessa folha de rosto, né? Aí você fecha o programa, leva para ter assinatura e depois você. Sim, sim, isso Aí mesmo, fica ó. gravado, né? Tudo que a gente fez. Fecha, aí eu aqui, ó, salvar e sair, Tá. tá? Aí quando você entrar, de novo, já vai entrar na página 5. Ah, não, E beleza. aí você vai para o próximo. Vou mostrar um meu aqui para vocês, ó, por exemplo, vou sair desse aqui. Foi lá para começo. Vou pegar esse aqui meu que não foi, tá? Que deu errado. Vou pegar esse último aqui que deu errado. Eu entro nele aqui. Deixa eu ver aqui. Quando der errado, vocês vão clicar nele e aí ele vai aparecer, né, o parecer emitido, o que que faltou, o que que errou. E aí vocês clicam aqui naquela mãozinha e aí você vai alterar. Tá vendo que voltou lá no número 1, ó, mas ele tá todo preenchido já, ó. Simplificado, todo preenchido, ó. Próxima. Aqui eu não preenchi, saúde, clínico, público, o título. E aí eu consigo alterar o que eu quiser. Eu vou lá para a última folha para vocês verem, observacional, porque foi só questionário, tá? Aí aqui eu coloquei os CIDs. Esse aqui eu acho que foi de um aluno. O resumo, a introdução, a hipótese, o objetivo, o método de pesquisa. Aí aqui, esse aqui está errado, ó. Aqui não pode colocar, não há risco nenhum. Tem que colocar que o risco é mínimo, o mesmo que ler um jornal ou uma revista, quando é só questionário, tá? Não pode colocar risco nenhum. Esse aqui foi um aluno que fez com a minha senha, que eu fui ajudando ele. Os benefícios, metodologia, o desfecho, 200 pessoas.
Detalhamento do estudo. Predispõe? Sim, ele colocou que sim, porque era só análise de prontuário, ele pediu dispensa. Aqui o cronograma, tá vendo? Relatório, análise de dados, redação do artigo, entregue e resumo final. Ele colocou que tudo detalhado. O orçamento, ó, impressão do questionário, colocou R$3, que tem que colocar alguma coisa. E no último, a folha de rosto, ele anexou, tá? E aí a declaração dos pesquisadores, ó, o termo de consentimento, declaração de divulgação. Então, ele anexou aqui tudo o que ele viu que era necessário devido àquele comitê de ética. E aí, a gente aperta no próximo e aí ele salva e já envia para o comitê de ética direto. E aí, depois, vocês vão ter essa resposta aqui, né? Igual a gente viu no meu aqui, ó. Ou ele vai vir já direto aprovado e você recebe isso no e-mail, tá? Ele vai te avisando por e-mail. Ou ele vai vir com a pendência. Você clica em cima da pendência e ele, ó, o pesquisador entrou em contato solicitando cancelamento desse envio. Então, esse aqui foi cancelado, fui eu que cancelei. Vamos ver desse da pendência embaixo. Então, ó, faltou folha de rosto assinado, termo de anuência assinado. Então, eles vão falar para vocês o que faltou, se vocês enviarem faltando. Mas depois de hoje, vai enviar tudo certinho. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui, ó. Vou compartilhar com vocês agora. Esse projeto de pesquisa, ó, eu recebi de um aluno, tá? Então, ele é um estudo de relato de caso. Então, síndrome de Maitani, síndrome de depressão da veia ilíaca. Esse aluno queria fazer um estudo para analisar, porque ele vai analisar, fazer um estudo de relato de caso de um único paciente dele. Então, mesmo assim, como ele vai ter que enviar o comitê de ética. Só que vamos identificar os erros aqui. Beleza, ele fez a introdução, tal, explicou sobre o tema, as palavras-chave do tema, tudo mais. A justificativa do trabalho, objetivo geral, e aqui que a gente começa. Objetivo, relatar o caso de um paciente com um diagnóstico. É um estudo descritivo, específico. Avaliar os fatores de riscos e os critérios clínicos que permitiram o diagnóstico, certo? Demonstrar por que a terapêutica de escolha foi a melhor opção para o caso relatado. Então, a gente pega esse projeto e a gente vai o quê? No métodos. O que eu tenho que achar no métodos? Eu tenho que achar no métodos como ele vai avaliar esses fatores de riscos, tá? Eu tenho que achar nos métodos os critérios clínicos que ele vai avaliar e tenho que achar no métodos os tipos de terapia, como que vai escolha de terapia. Quando eu chego na metodologia do estudo desse paciente, ó, ele coloca que é um estudo que vai ser realizado durante 2 anos e que os pacientes que aceitarem participar vão assinar o termo de consentimento. Mas espera aí, não era o relato de caso de um paciente? Como que ele me coloca aqui, ó, os pacientes que aceitarem participar? Então, já está errado. Então, já vai voltar do comitê de ética. Coloque aqui, ó, a pesquisa dos artigos será realizada, para a realização do projeto serão incluídos artigos de relato de caso, será feita uma revisão literária. Aí já começou a confundir mais ainda. É um relato de caso ou é uma revisão bibliográfica? Porque aqui está falando que é uma revisão bibliográfica, e não é revisão bibliográfica. Entendeu? Então, tá vendo? Se eu peguei esse projeto aqui, eu conseguiria cadastrar ele na plataforma Brasil? Não, aí não tem os critérios de inclusão, não está mostrando o delineamento do estudo. Ao mesmo tempo que no objetivo desse estudo era de um paciente, na metodologia são de todos os pacientes que naquele período de tempo decidiram que apresentaram a síndrome. Então, tem muita inconsistência. Se for cadastrar esse projeto dessa maneira na plataforma Brasil, ele vai voltar, porque não vou nem conseguir cadastrar. Entendeu? Então, para eu ter sucesso no cadastro da plataforma Brasil, eu tenho que ter um projeto de pesquisa bem escrito para eu conseguir fazer isso.
Alguma dúvida aí? Então, ó, finalizando, ó, quando depois que a gente coloca todos em anexo, aparece essa página ó, mostrando manter sigilo de maneira integrada do projeto de pesquisa? Sim. Prazo. Quero durante 2 anos. Durante o tempo que eu estiver fazendo a pesquisa, eu quero que ele mantenha sigilo. Tá? Aceitar os termos, enviar o projeto para o CEP. Enviado e a gente vai esperar o retorno. Normalmente, o comitê de ética, ele faz análise uma vez por mês. Todo comitê de ética é assim. Então, assim, em 2 meses, vocês têm que receber o retorno desse projeto, se foi aprovado ou não, tá? Pontos chaves para fazer o cadastro na plataforma Brasil foi como eu falei com vocês, ó. É ter um projeto de pesquisa claro e bem detalhado, que a gente viu, tá? Justamente aí delimitado o seu estudo experimental, descritivo, um relato de caso, como que ele vai ser feito, como que vai ser essa coleta de dados, em que plataformas for online, como que vai ser a análise de dados, e fazer o cadastro. E aí não tem erro. Toda faculdade tem o seu próprio comitê de ética, e se tem o comitê de ética, no site da faculdade tem o site do comitê de ética. E lá que a gente vai pegar os documentos para submissão, que são os modelos que vão estar aqui de termo de consentimento, termo de anuência, por quê? Porque eu vou fazer igual o do comitê de ética já bolou, para não ter erro com isso, não volta. Eles falam, faltou tal coisa. Então, isso aí, não tem segredo. O segredo é escrever um bom projeto, uma boa metodologia, né? Porque vocês viram que é muito detalhado, muito detalhe que a gente tem que pôr na plataforma Brasil. Então, se eu não escrever o projeto detalhado, eu não consigo subir. Aí eu vou ter dificuldade para submeter, que eu vou ficar, o que que era isso? O que que era aquilo? Mas é só escrever bem claro o projeto, bem detalhado. Certinho? Alguém tem alguma dúvida de algum projeto que está escrevendo? Nossa, muito bom, Raíssa, ajudou demais. Eu vou enviar para vocês esse documento, eu vou enviar aqui agora, vou só salvar ele aqui, vou fechar. Eu vou enviar ele aqui para vocês. Vou deixar meu e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida quando for cadastrar, tá? É só entrar em contato comigo, que eu posso ajudar vocês aí. Estou procurando aqui para eu enviar para vocês. Só um minutinho, tá, gente? Já vou enviar aí para vocês, não estou achando aqui. Tá enviando aí no chat o material que eu utilizei para dar aula com vocês, porque aí tá tudo detalhadinho, o que escrever em cada etapa. Eu vou colocar meu e-mail aqui.
Pronto, vocês já receberam aí, né? Tá meu e-mail e o material que eu utilizei para o mini curso para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida quando for cadastrar alguma coisa, podem entrar em contato comigo aí que eu ajudo vocês, tá bom? Não é nada de difícil não, é bem tranquilo que a gente viu aí. O difícil é escrever o projeto, é o que dá mais trabalho. Né, Angélica? O mais difícil é o trabalho de escrever mesmo. Gente, então vou encerrar aqui, tá? Obrigada aí pela presença de todos, pela participação. Qualquer coisa, é só vocês mandarem um e-mail aí que eu ajudo vocês aí nesse cadastro, tá bom? Boa tarde aí para todas aí. Obrigada mais uma vez.